Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse canal para ministrar as Sagradas Escrituras ao nosso coração. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na obra O Segredo do Contentamento de William Barclay. E hoje é o nosso quarto estudo dessa série, que tem por tema o contentamento de um cristão descontente. Então quero convidar você a ter uma Bíblia em mão, se assim for possível, ou mesmo no seu celular, se você puder disponibilizar dessa forma, para que você possa estar verificando alguns textos da Escritura comigo hoje e aprendendo acerca dessa importante temática que combate um terrível pecado que habita em nosso coração, que é o pecado da insatisfação. Então, sem mais detença, vamos nos ater ao nosso estudo de hoje. Nós estamos baseando essa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses. E quando nós comparamos a porção que está no capítulo 4, versos de 11 a 13, que é o texto básico da maior parte dos nossos estudos, com Filipenses 3, de 12 a 14, nós temos a impressão errada de que Paulo está oscilando entre o contentamento e o descontentamento. Quando você lê uma porção, você vê Paulo extremamente contente. Na outra porção, você vê Paulo um tanto quanto insatisfeito. Será que Paulo está sendo contraditório dentro da própria carta? Bom, a resposta é mais do que óbvia, e ela é não. O apóstolo Paulo está simplesmente mostrando aspectos diferentes do seu caráter também para os irmãos filipenses. Paulo está falando que é plenamente satisfeito com toda a providência de Deus na sua vida, mas existe uma área na qual Paulo possui insatisfação. E essa área é precisamente em relação ao seu relacionamento pessoal com Deus. E você já vai entender o que é isso no nosso estudo de hoje. Nós precisamos compreender essas passagens à luz do contentamento cristão. E o autor do nosso estudo, ele diz o seguinte: um descontentamento piedoso está presente no cristão contente. O cristão que é satisfeito em Deus, ele tem um aspecto de insatisfação. E aí você me diz, como assim, pastor? Está parecendo tão confuso? Mas não é, você vai entender. Todo cristão genuíno tem o seu deleite no Senhor. Mas todo cristão genuíno, quando olha para quem ele próprio é, ele sente um desejo de se tornar melhor do que ele é. Porque o seu desejo é honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Todo cristão é plenamente satisfeito em Deus, na mesma medida em que todo cristão é insatisfeito com a sua própria piedade, desejando sempre se tornar melhor a cada dia, a cada passo, a cada novo aspecto do seu relacionamento com Deus, pautado nas Sagradas Escrituras. E esse descontentamento piedoso é parte do mistério do contentamento. E aí nós vamos analisar o descontentamento piedoso que está presente em Filipenses 3, de 12 a 14, e aplicá-lo à busca do contentamento cristão. É dessa forma que pretendemos proceder hoje. Então, sem mais detença, eu te convido a olhar o texto comigo. Diz o texto de Filipenses 3, de 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos então entender essas questões. O primeiro ponto que eu quero destacar hoje
primeiro tópico é: cristão contente é o cristão insatisfeito. Parece estranho isso, mas você já vai entender. Em primeiro lugar, essa passagem nos ensina que estamos mais contentes quando não estamos satisfeitos com nossas realizações. Paulo é um cristão velho quando ele escreve essa carta, aproximando-se da morte, mas entende que ele ainda não atingiu a sua perfeição espiritual. Quando nós olhamos a conduta, o modo de ser de Paulo, nós percebemos que Paulo ele tem uma meta em sua vida, ele tem um alvo. O grande alvo é ser mais parecido com Cristo, é ser mais piedoso em sua relação com Deus e espelhar Cristo em suas atitudes. Paulo vai afirmar isso nesse mesmo capítulo 3, no verso 10. Ele diz o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo sabe que Cristo teve ali uma morte extremamente dolorosa para experimentar uma ressurreição gloriosa. E Paulo deseja então ser fiel a Deus até a morte, ainda que essa morte seja uma morte por martírio, por perseguição e sofrimento. Paulo usa uma expressão forte nesse texto. Ele quer conformar-se à morte de Cristo, ou conformar-se a Cristo na sua morte. Paulo quer glorificar a Deus, tanto com a sua vida, como também com a sua morte. Paulo prossegue então o texto, afirmando ainda não ter alcançado isso. Vejam vocês o verso 11 do capítulo 3. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo quer morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo em glória. E então ele conclui afirmando que ainda não alcançou. No verso 12 nós lemos: não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo tem um alvo e ele prossegue na direção desse alvo. E esse alvo é uma vida mais piedosa. E aí, quando Paulo observa quem ele é, Paulo não se vê como um gigante da fé. Paulo não se vê como um homem perfeito. Paulo não se vê como o mais piedoso dos homens. Pelo contrário, Paulo se vê como o mais pecador dos homens que foi alcançado e transformado pela graça de Deus. Paulo se sente de fato o que o seu nome diz que ele é. Paulo se sente pequeno espiritualmente e ele quer ser mais piedoso. O alvo de Paulo é ser um cristão melhor. Todos nós deveríamos nos espelhar nisso. Nós jamais deveríamos estar tão contentes com a nossa espiritualidade ao ponto de acharmos que não temos que continuar desenvolvendo a nossa relação com Deus por meio de uma fé genuína. Muito pelo contrário, nós deveríamos ser aqueles que sempre, ao olharem para si próprios, percebem que há muito que ser tratado e muito que ser melhorado. Assim procedeu Paulo e assim procederam todos os homens e mulheres de Deus ao longo de toda a revelação bíblica, buscando ansiosamente servirem melhor a Deus e se relacionarem melhor com o Senhor. Podemos dizer, queridos, que o cristão verdadeiramente contente, ele é ao mesmo tempo a pessoa mais satisfeita do mundo, sempre insatisfeita com sua piedade. Ao olhar para Cristo, a quem ele é e quem ele é e o que ele fez em sua vida, então é aí que ele encontra a sua satisfação. Mas ao contemplar suas próprias imperfeições e limitações, ele fica descontente, almejando ser mais piedoso, almejando glorificar a Deus com tudo o que pensa e faz ou deixa de fazer. Então a meta de todo genuíno filho de Deus é viver para a glória do Senhor. E isso não é fácil, porque requer muita renúncia, requer abandono de muitas coisas.
Claro que nós não somos salvos por isso, vocês sabem disso muito bem. Somos salvos pela graça, mas aquele que for alcançado pela graça, ele deseja viver para a glória desse Deus que o libertou e o tornou seu servo para a honra e glória do Senhor. O cristão, ele sempre deseja ser mais piedoso. É como disse Jeremiah Borges, uma alma que é capacitada por Deus não pode ser preenchida por nada senão Deus. O coração transformado por Deus o anseia ardentemente. Se você abrir a sua Bíblia agora no Salmo 63, você irá perceber esse anseio naquele salmista que compôs esse cântico. Diz assim no Salmo 63, que é um salmo de Davi. Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Vejam as palavras de Davi, vejam o seu anseio pelo Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Então você percebe Davi dizendo, eu te busco ansiosamente. Davi tinha uma relação com Deus, mas ele queria mais, porque Deus é o seu grande prazer, e assim deve ser também o teu grande prazer. Você deve sempre desejar mais do Senhor. Eu não estou me referindo àquele desejo tão premente na heresia que é a teologia da prosperidade, ter mais de Deus é mais coisas da parte de Deus. Não, mas você deve ansiar ser um filho melhor para esse Deus e servi-lo mais honradamente com a sua vida. Deus é maravilhoso e digno de toda a nossa busca e adoração. Em outros dois textos, o salmista expressa o seu anseio pelo Senhor também, como nós vamos ver agora. Abra sua Bíblia. No Salmo 42, nos versos 1 e 2, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então esse salmista, ele tinha anseio também pelo Senhor. Ele tinha sede de Deus, uma sede grandiosa por Deus. Ele compara a sede dele com a sede das corças, que correm pelos bosques e sentem muita sede e vão em busca das fontes de água para serem dessedentadas. O cristão genuíno, ele tem sede de Deus e ele vai saciá-la em Deus. E como é que ele faz isso? Ora, ele faz isso todas as vezes que ele se debruça em oração diante de Deus. Ele faz isso todas as vezes que vai à casa do Senhor para adorá-lo e receber a edificação. Ele faz isso todas as vezes que ele se coloca diante das Escrituras e piedosamente as estuda para se tornar um cristão melhor e para se deleitar no Senhor. Ele faz isso em suas atitudes, quando estas são um louvor vivo ao Deus de toda graça. No Salmo 73, nós também lemos: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse salmista diz: é Deus quem fortalece a minha alma
Ele é a minha herança para sempre. E o que dizermos também do Salmo 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele chega a dizer: prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Todos esses textos, eles têm algo em comum. Eles são clamores daqueles que conhecem seu Deus, mas anseiam conhecê-lo mais ainda. Então essa é a primeira questão que eu quero deixar para nós hoje. A segunda questão, queridos, é que o cristão contente é um cristão que mantém o foco nessa busca por contentamento. O foco do apóstolo está em Jesus. Ele prossegue para o alvo. Veja novamente o verso 13 e o verso 14. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele prossegue para o alvo. Na nossa vida, nós temos que ter vários alvos, familiares, materiais, profissionais, educacionais, mas todos esses subpropósitos, subalvos, estão dentro do alvo maior, que é a presença gloriosa do Senhor, que é a honra de Deus, a glória de Deus. O salmista também dizia no Salmo 27:4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Vejam, o que esses textos têm em comum? Um grande anseio pela presença de Deus. Nós vemos isso em Maria. Lucas 10 nos fala de Maria agindo assim. Maria, que era irmã de Marta e irmã também de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitou. Em Lucas 10, veja você, no verso 38 a 42, nós lemos assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja só, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O que é a melhor parte? Comunhão com o Senhor. Essa é uma visão que toda a igreja, todo cristão deveriam ter. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Deveria o verso de Oséias 6,3 ser uma constante em nossas vidas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Às vezes nós temos tantas ansiedades, não é? Ficamos desejosos de tantas coisas boas que há nessa vida, mas nem sempre nosso coração está tomado de anseio por Deus e pelas coisas de Deus. Eu não posso deixar de falar isso, é o assunto do momento. Nesse período da pandemia, os casos se multiplicando por todo o mundo.
E o nosso país tendo esses aumentos de casos, e nós, como servos de Deus, como cristãos, estamos compreendendo a necessidade de cultuarmos a Deus em nossas casas, se Deus quiser, por um breve tempo, até que as questões se tornem mais resolvidas, que os tempos melhorem, aí voltemos aos nossos templos para adorar ali a Deus. E nós estamos sentindo um grande anseio de que chegue o dia de voltarmos ali para o culto. Agora, esse anseio precisa se tornar ardente em nosso coração, porque ir à casa do Senhor, ir ao templo, é um prelúdio daquilo que um dia experimentaremos, quando na Nova Jerusalém estivermos na plenitude da glória, na augusta presença de Deus. E que dia extraordinário será. Mas eu estranho que alguém deseje estar na presença de Deus na glória e não busque a Deus aqui nesta vida. Você que me assiste, você crente que talvez vinha frio em sua fé, ou talvez até ainda esteja frio em sua fé. Esses dias de reclusão devem servir para você reavaliar o nível do seu amor pelo Senhor e buscar estar na casa de Deus. Se você vinha satisfeito com a sua fé, eu quero te convidar a reavaliar essa satisfação, porque vocês e eu deveríamos estar um pouco mais insatisfeitos com a nossa conduta cristã, porque essa insatisfação nesses contextos, nesse parâmetro que Paulo coloca aqui, que vai nos mover a desejarmos mais de Deus. Nós só paramos de beber água quando sentimos que estamos saciados. E jamais devemos nos sentir aqui nessa vida saciados por Deus. Nós sempre devemos ter sede por Deus e desejar mais da comunhão com o Senhor. A terceira questão é que o cristão contente se esforça na busca de um alvo celestial. A incansável busca do cristão contente por conhecer a Cristo implica em se esforçar para alcançar o lar celestial. Nós vemos isso claramente nos versos que nós acabamos de ler, os versos 13 e 14 de Filipenses 3. Isso nos faz pensar na figura, queridos, do corredor que dá tudo de si. Não é nada fácil correr e alcançar a linha de chegada, independente da prova, se é 100 metros, 400 metros ou uma maratona. Isso requer muita renúncia, disciplina e dedicação. Isso requer trabalho duro, porque aquele corredor tem uma meta. E a meta dele é estar no pódio número 1. Completar a carreira, receber a recompensa da sua carreira. Nós também estamos numa carreira, só que o prêmio já nos foi dado, que é a salvação. Nós prosseguimos para o alvo que sabemos que já foi alcançado por Cristo. Sabemos que a obra de Cristo em nós será completada um dia. Paulo escreve nessa mesma carta, em Filipenses 2, verso 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O cristão contente e em paz, que sabe que sua eternidade está segura em Cristo, prossegue para o alvo de conhecê-lo melhor, contente, ainda que descontente. Daniel disse que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11, 32.
O cristão contente conhece seu Deus, se alegra na providência de Deus, mas quando olha para si, deseja ser o melhor cristão. Busque esse alvo. A maior guerra é contra nós mesmos. A maior luta é vencer o velho homem. A maior batalha é contra o pecado. E nós temos que desejar isso e sermos cada dia mais satisfeitos em Deus. Que Deus te abençoe com o estudo de hoje, que você avalie um pouco dessas questões na sua vida, e eu quero orar por você, especialmente por você que porventura está agora frio na sua fé, que você deseje mais de Deus. E o Senhor disse que se você o buscasse, você o acharia. Senhor amado, eu quero orar agora por todos que assistem esse vídeo, em qualquer época, não sei quando, quem estará acessando, quando, como está o coração dos que estão assistindo agora, eu não sei, mas o Senhor conhece perfeitamente. E a minha oração é que o Senhor coloque em nós cada vez mais sede por Ti e desejo de sermos fiéis a Ti em tudo. Que nunca possamos estar fartos do Senhor nessa vida, mas que sempre estejamos sedentos por uma comunhão maior contigo. Obrigado por tua imensa fidelidade. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Acopiara, Ceará. Me chamo Pastor Kennedy e convido você a divulgar esse vídeo. Convido você a, quando estiver passando aqui em nossa cidade, visitar a nossa igreja. Se Deus quiser, ela estará aberta num tempo breve. E se você não é um inscrito desse canal, nós pedimos que você nos ajude se inscrevendo, se você estiver à vontade para isso. E também que você espalhe essa mensagem. Se essa mensagem tocou o seu coração e se você conhece alguém que no teu julgamento está precisando desse recado de Deus, espalhe, entregue essa boa notícia. As pessoas espalham tantas coisas ruins nessa vida. Os jornais sempre despejam na nossa sala muitas notícias ruins. Mas esse canal quer espalhar notícias boas. A de que apesar de sermos tão falhos, há um Deus que pode mudar nossas vidas, transformar o nosso coração. Que Deus te guarde e te proteja. Obrigado por sua audiência. Em nome de Jesus.